Poucos dias depois, comecei a trabalhar com Tommaso. Era final de março e a cidade estava submetida ao terror. Nos condomínios, todos pareciam esperar somente o momento em que viriam para levá-los embora. Famílias inteiras, arrasadas pela fome e pelo medo, ficavam sentadas em silêncio no escuro das casas, ainda frias, e aguardavam que os passos enfim se fizessem ouvir, encerrando sua espera angustiante. As ruas estavam cada vez mais desertas. As pessoas passavam apressadas, de cabeça baixa, como para evitar uma epidemia. Fúvia me telefonara para contar que Natália Donati, minha colega de escola, fora levada junto com seu bebê ainda de fraldas, porque era judia. Eu recordava quando íamos nos sentar no jardinzinho e Natália lia para mim as cartas que acreditava terem sido escritas por Andreane. Nem lembrava que ela era judia. Era uma garota como eu. Tivéramos a mesma infância, os mesmos professores. Foram levados num caminhão, dissera a Fúvia. Gritavam. Eu não voltara a ver Natália desde a época da escola. Por isso a recordava com o casaquinho verde, as tranças ruivas, compridas, os óculos grossos. Assim a via subir no caminhão, ainda menina, levando no colo um bebê de cabelos vermelhos. Gritavam, dissera Fúvia. E eu considerava que a vida das mulheres se tornara pesada demais, se elas não eram poupadas nem sequer na morte cruel que os homens, mesmo em tempo de paz, reivindicam como glorioso privilégio deles. Comecei numa noite em que Tomaso tinha no bolso as mensagens para levar ao rádio e temia ser detido ao entrar na casa de Túlio. Eu levo, falei. Ele se opunha. E insisti, séria. Quero levá-las eu mesma. Francesco ficará sabendo, objetou ele, mas eu sentia que essa cumplicidade o tentava. Melhor ainda, respondi. Caminhávamos, pouco distante do condomínio onde morava minha sogra, que viera um dia me pedir notícias de Francesco. Eu lhe respondera que estávamos separados. Ela me encarara com frieza. Nunca estava segura em relação a mim. Custava acreditar no que eu dizia. Contudo, fora fácil para ela se satisfazer da prova que eu lhe dava de que ela sempre me julgara com sagacidade. Entre os plátanos se viam vultos de outros casais. Tomaso me perguntou: Como faço para te passar as mensagens? Beije-me, respondi. Passe enquanto me beija. Estávamos próximos, sentíamos o calor um do outro sob as roupas já primaveris. Tomaso me beijou demoradamente. Sua mão entrou no meu decote, encontrou a pele nua e fez os folhetos deslizarem para dentro do sutiã. Eu jamais beijaria um homem daquela maneira incomum. Em seguida, recomeçamos a caminhar de braço dado e, apesar da hesitação de Tomaso, pouco depois nos separamos. Quando fiquei sozinha, tive muito medo. Me parecia que todos iriam ver aqueles folhetos. Eu deveria abotoar melhor a jaqueta, mas receava que aquele gesto bastasse para me denunciar. Jamais sentira tanto medo, temia ter esperado demais de mim mesma. Sempre que um automóvel se aproximava, eu sentia as pernas me faltarem. Perguntavam-me de Francesco, também sentia muito medo, e me convencia de que sim. No entanto, agi desenvolta. Peguei a passagem do bonde e disse: Desculpe, com licença. Finalmente Francesco reconheceria que eu não me assemelhava a Casimira. Na casa de Túlio, veio abrir uma velha dizendo que não havia ninguém, eu insistia, e ela me olhou amedrontada. Então, por uma porta de vidro, me deixava entrever um aposento escuro. Saiu a companheira Denise e lhe disse que me deixasse entrar. É preciso bater 3 vezes, me explicou. Fitava-me indecisa, me retendo na entrada. Fique tranquila, me informou em seguida. Seu marido está bem. Obrigada, mas não vim pedir notícias. Vim trazer as mensagens. Tomásio temia estar sendo seguido. Vendo do que se tratava, ela me disse: Certo, mas por que veio a senhora? Seu marido não ficaria contente. Agora não tem mais importância que ele fique contente ou não, respondi secamente. É importante que certas coisas sejam feitas e Francesco não pode me impedir de sentir a necessidade de fazê-las.
Eu falava com dureza e Denise olhava para mim como se me visse pela primeira vez. Algumas noites depois, de fato, ela foi se refugiar na minha casa, antes do toque de recolher. Disse que ousava me pedir hospitalidade não só a partir de uma sugestão de Túlio, mas também porque, após nossa breve conversa, tivera muita vontade de voltar a falar comigo. Irei embora amanhã cedo, ela disse. São dias muito difíceis. Juntas, enterramos os papéis nos vasos do terraço, entre as raízes da jasmim. E eu pensava no dia em que comprara aquelas plantas. Alguns ramos já floresciam, exalando tênue hedor. Depois conversamos. Eu afirmava que ela podia ficar tranquila. O porteiro era confiável e, afinal, sempre havia o compartimento das caixas d'água. Não creio que eles venham, dizia ela. Quando tirou a boina, vi seus cabelos grisalhos na raiz, cinza-ferro. Muitas vezes nós exageramos o perigo, e ainda de casa em casa buscamos somente o refúgio para nossa inquietação. Às vezes penso que o medo que eles têm de nos encontrar equivale ao que nós temos de ser encontrados. A luta se baseia na possibilidade de suportar menos ou mais demoradamente esse medo. Sim, eu concordei. E talvez o sofrimento que eles nos impõem não seja menor que aquele que nós impomos a eles, obrigando-os a seres desumanos e cruéis. Porém, é mais fácil suportar a crueldade do que ser cruel, acrescentou ela. Após uma pausa, ela continuou. Nós venceremos justamente porque a crueldade é contrária a toda a lei natural da vida. A razão, no fim, está sempre do lado dos pacientes e dos fracos. Não creio. E seja como for, eu nunca me resignarei a ser paciente e fraca. Entendo. Eu sou muito mais velha que você. Posso tratá-la por você, não é? E também pensava assim antigamente, mas talvez seja um erro. Enquanto isso, ia despindo a camisa masculina que escondia seu busto grande e pesado. Quando eu vinha encontrar Francesco, ela prosseguiu. Gostava de te ver se mover em torno dele, sempre graciosa em sua gentileza feminina. Esperava que você não fosse inteligente. As mulheres nunca devem ser muito inteligentes se quiserem ser felizes. Para os homens é diferente. Jamais confiam toda a felicidade e a vida deles ao amor. Julgam que não é um sentimento muito importante. Às vezes até julgam menos importante que a ambição. Ou melhor, consideram-no uma fraqueza. Envergonham-se de ter feito algo errado em sua carreira ou talvez somente uma operação financeira, mas nem sequer se propõem não errar no amor. As mulheres, ao contrário, se forem de fato inteligentes, reconhecem que nenhum sentimento é mais importante que o amor. E então? Perguntei atônita. E então compreendem que as relações entre um homem e uma mulher estão na raiz da vida, que, aliás, se perpetua neles. Todos os outros sentimentos são menos importantes, muitas vezes nem sequer são originais em nós, mas sim criados especificamente pela sociedade em que vivemos. Além disso, não é possível se adequar a ele por completo, a não ser através da consciência do amor. Mas os homens não amam as mulheres que compreendem essas coisas e que sabem aquilo que as move, que as faz agir. Eles preferem se fechar em si mesmos, não admitem sofrer um julgamento, se arriscando assim a serem condenados. E então, eu insisti. Bem, quando a mulher é inteligente e não pode se resignar a isso, convém se adaptar a ficar sozinha. Na penumbra, eu mal distinguia seu perfil que pesava sob os olhos. Sem demora, ela adormeceu e aquele corpo encolhido ao lado do meu me amedrontou. O sono a emparedava numa solidão amarga e resignada que fazia nascer em mim uma revolta incontível. É velha, eu pensava, escarnecendo dela. Fala assim porque é velha. No entanto, observando-a com atenção, considerei que ela mal teria 40 anos e que talvez seu aspecto fosse apenas o resultado de um propósito. Foi um alívio que a vi partir de manhã cedo. Antes de sair, me confiou alguns encargos. Sua voz era diferente da que ela usava para me perguntar se eu estava grávida. Logo escrevi uma longa carta para Francisco. Pedi-lhe que me ajudasse a ver claro em mim e nessas relações às quais, desde o primeiro momento, eu e ele aderíamos com tanto empenho.
Ele me respondia sempre no mesmo tom afetuoso e tranquilizador, de modo que minhas cartas permaneciam sempre com correlação. Parecia-me que o único modo de alcançá-lo era trabalharmos juntos, ainda que à distância. Por isso eu cumpria pontualmente as instruções da companheira. Denise, que no entanto já não me falava como naquela noite, mas sim como falava aos homens e sem dúvida como Francesco falava com ela. Por outro lado, e em parte pelo terror que ela, com suas afirmações, deixara em mim, eu sentia uma relutância cada vez maior em evitar os encontros com Tomaso. Ele participava da luta clandestina de modo diferente dos demais companheiros. Estes eram sisudos, solenes, murados numa habitual melancolia. Tomaso não agia com método, frieza e rigor como Francesco, mas com o entusiasmo inspirado que eu também empregava no cumprimento das tarefas que me eram confiadas. Livres do trabalho, íamos descansar nos campos da periferia. Nos deitávamos na grama como dois estudantes e, apesar do dia perigoso que tínhamos vivido, sentíamos um alegre impulso de juventude circular em nós, com o fervor da nova estação. Você me ama? Perguntava a ele. E eu respondia sempre de brincadeira. Um pouco. Na verdade, mesmo naqueles momentos, eu sentia que amava somente Francesco. No entanto, me encontrar com Tomaso, ouvi-lo falar e rir, me ver sendo olhada por ele, era uma alegria saudável, jovem, feliz, que eu não recordava já ter sentido. Com frequência voltávamos juntos para casa. Enquanto estávamos na rua, eu sentia não estar fazendo nada de errado, mas de súbito lia minha culpa nos olhos respeitosos do porteiro. Eu morava sozinha. Tomaso era um homem jovem e permanecia horas e horas em minha casa. Além disso, o porteiro conhecia a história da fotografia e isso me mantinha sempre intimidada em sua presença. Gostaria de me deter para conversar com ele, convencê-lo de que aquele rapaz não era, como ele imaginava, meu amante. Mas ele não acreditaria. Ninguém acreditaria ao nos ver entrar em casa de braço dado, confinados nos limites da nossa ilha. E eu mesma, na verdade, não acreditava. Sentia que nós tínhamos em comum muito mais que uma intimidade física, ou seja, a intimidade dos sentimentos e dos pensamentos. Contudo, quando ele me perguntava se eu amava Francesco, eu era profundamente sincera ao responder que sim. Às vezes, temendo já ter me tornado semelhante à companheira Denise, eu me despia e me olhava no espelho. Francesco, dizia, mas ouvia a voz de Tomaso e me perguntava: por que você não quer Alessandra? Perambulava pela casa como enlouquecida. A palavra adultério me perseguia, e eu a tinha continuamente nos ouvidos. Recordava minha mãe e sua preferência pela história de Emma Bovary. Via aquele livro sobre sua mesinha de cabeceira, as páginas assinaladas na margem com a unha. Talvez ela o lesse à noite quando ficava acordada atrás do muro. Assim, a luta travada pela minha mãe se juntava à minha, me parecendo que ela me confiara a responsabilidade de vencer a batalha por nós duas. Às vezes, ao contrário, me convencia de simplesmente ser escrava do temor convencional àquela palavra. Vou ceder, dizia a mim mesma. Ceder para me libertar disso. Sentia-me aliviada, respirava, mas era só um instante. De repente, um desespero frio e insuportável me invadia. Sim, ceder talvez fosse o modo de se libertar. Depois me jogaria do alto do terraço. Parecia-me até que a força de chamá-la com tanta insistência, de quase implorá-la, a morte acabaria por vir espontaneamente em meu socorro. Só que não vinha. Àquela altura, com frequência, eu levava os manifestos na bolsa, colocava-os nas caixas da correspondência, fazia-os deslizar sob os gradis ou nas portarias desertas. Às vezes esperava sentir às minhas costas uma descarga de metralhadora. Encontrei Túlio e lhe entreguei uma carta para Francesco. Era ao mesmo tempo orgulhosa e desolada. Entre outras coisas, eu dizia: existem muitos modos para se chegar a compreender um ao outro. Eu escolhi o mais perigoso e mais difícil. É verdadeiramente muito difícil. Ajude-me. Por julho, fiquei sabendo que Francisco seguira para o sul no embarque clandestino e retornara havia pouco pelo menos o transporte, cumprindo uma tarefa muito ousada.
Manter de maneira tão rigorosa o segredo comigo, no momento que fora perigoso, já não me parecia cumprimento de um dever, mas até mesmo uma prova de desconfiança. No entanto, fazia algum tempo que Túlio me encarava com olhos menos distantes, embora igualmente frios. A senhora trabalha muito bem, me dissera ele, mas achamos conveniente não comunicar isso ao seu marido até hoje para não o privar de calma e serenidade. Dispunha de nós, portanto, justamente como eu havia suspeitado. Contudo, também sentia a necessidade inelutável de respeitá-lo e de obedecer a ele. Estava mais magro, mas seu olhar conservava o vigor incisivo. No dia seguinte, quando cheguei de volta, o porteiro me acolheu pálido. Sua esposa soluçava. O que aconteceu? Eu gritei. Disseram-me que Francisco voltava para casa e, ainda no portão, havia sido preso. Eu ficava sentada por longas horas no terraço, ao anoitecer, esperando. Não fazia mais nada além de esperar, e as noites naquela época se tornavam longas, intermináveis. Às vezes, vinha ao meu encontro a filha do porteiro, uma menina branquinha e graciosa que se penteava com duas tranças, como eu fazia na idade dela. Ela mal recordava o tempo em que a guerra não começara e talvez por isso seus olhos ficavam parados numa expressão de perplexidade. O que está fazendo, senhora? Ela me perguntava, se sentando ao meu lado no banquinho. Esperando que acabe, eu lhe dizia. Quando vai acabar? Ela perguntava, e como eu fizesse um gesto vago com a mão, falava. Tenho medo de que nunca acabe. Ela me seguira pela escada na noite da prisão, segurara minha mão e a beijara para me confortar. Era de fato uma menina graciosa e delicada. Me entristecia que tivesse de conhecer aquelas coisas. Tomaso tinha telefonado poucas horas depois e nos faláramos na linguagem dos momentos difíceis. Perguntara se podia vir me ver. Eu queria dizer não, que era perigoso. Pensava sempre na fotografia que entregara ao oficial. Mas o porteiro dissera que Francesco fora preso por aquele mesmo militar. Assim, me pareceu claro que já então este último sabia que eu estava mentindo e compreendia as palavras que ele me dissera ao sair quanto às suas visitas e a Hilke. De certo, ele também havia suposto que Tomaso era meu amante, e ao me ver indicar sua fotografia com tanta segurança, devia ter pensado que eu era uma mulher impiedosa e cruel, ainda que lesse bem Hilke. De resto, isso já não tinha muita importância. Nada mais tinha importância desde quando Francesco, tendo sabido que eu trabalhava para ele e o compreendia, viera me dizer que me amava e que ele também por fim compreendera tudo. Mas nem mesmo aquela vez chegáramos a tempo. Recebi Tomaso em silêncio. Ele se sentiu diante de mim e por um longo momento nos falamos. Creio que eu olhava para ele com rancor, porque ele disse baixinho: Eu sei, você me reprova por estar livre. De fato, a expressão de seu rosto era de culpa. Ele se arriscou a me perguntar se entre nós dois tudo continuaria como antes, e eu respondi que sim. Ele sempre soubera que eu amava Francisco. Fitava-me por isso, como se eu tivesse me tornado muito mais forte naquelas horas. No entanto, desde quando o Francisco fora preso, eu me senti absolutamente indefesa, porque se ele for obrigado a se render, me parecia que eu tampouco ainda teria coragem ou motivo para lutar. Talvez, se naquele momento Tomaso tivesse me perguntado: Você quer, Alessandra? Eu o teria guiado até meu quarto e me deitado na cama. Já nada importava se Francisco estivesse perdido. Traí-lo seria uma pequena história suja, como tantas outras sujas às quais eu assistia. Fiquei muitos dias sem sair. A menina do porteiro ia comprar pão para mim e eu comia com batatas, como nos dias em que esperávamos que a voz arrogante parasse de falar. Tudo isso parecia muito longe. Uma das coisas específicas do tempo em que então se vivia era a capacidade de fazer parecer longe aquilo que acontecera só poucos meses antes, e com isso dar às pessoas jovens a sensação de terem vivido bastante. Túlio me fez saber que desejava me ver e me esperava num café da Avenida Júlio Cesare. Tomaso quis me acompanhar. Aquela avenida é uma das principais artérias do bairro dos Prati. Ao longo do caminho, paramos para nos debruçar no parapeito da ponte.
Sobre ela passavam pesados caminhões lotados de soldados altos e empertigados. Sob a passagem dos caminhões, a ponte, feita de um só arco, tremia. Nós também tremíamos por causa da ponte. Está vendo? Eu disse a Tomaso. Foi ali que minha mãe se matou. Na época havia um belo caniçal, a margem era gramada e a água verde, transparente, parecia correr sobre as folhas. Eu tinha certeza de que Tomaso não acreditava em mim. De fato, parecia impossível que eu tivesse sido feliz por morar naquele bairro. Sentir ter conhecido a verdade repentinamente, como se até então tivessem tentado me aplacar com mentiras piedosas. O Tibre era um rio de lama, e aquele bairro baixo e plano, um dos mais tristes da cidade, em mim cada paixão se extinguira. Não só o ódio ousado, porque tantos anos me animara contra papai, mas até mesmo a lembrança de minha mãe. E não mais o rio, as árvores, os voos alegres das andorinhas eram meus companheiros durante a jornada, mas sim o passo dos soldados, a umidade dos abrigos, a escuridão e a ponte que tremia sob o peso dos caminhões. Túlio nos esperava na salinha cinzenta de uma leitura. Estava pálido, emaciado. No entanto, de seus olhos adivinha uma força aguda que o sustentava inteiro, à guisa de uma armadura. Exaltado, cauteloso, nos informou das notícias mais recentes, como se quisesse dividir conosco um preciso e um precioso butim. Desse modo, acreditava nos tranquilizar, mas eu lhe disse que a altura já nada tinha importância para mim. Eu estava à espera, e que certamente viria um dia em que ele iria me chamar para me dizer que Francisco não chegara a tempo para estar contente, e por isso o fitei esperando ouvi-lo pronunciar a condenação que sempre lera em seu rosto. Ele, imperturbável, respondeu que, ao contrário, tinha boas notícias do meu marido, que, quando fosse libertado, apareceria e apreciaria em seu justo valor tudo o que eu havia feito. Tomaso estava sentado ao meu lado e por isso parecia que Túlio queria se referir à batalha que eu travava comigo mesma, pois aquele era de fato um empreendimento difícil. Como sempre, traí meus pensamentos no rubor que me subia ao rosto. No ímpeto, me virei para Túlio e lhe mostrei nos olhos a paisagem dos meus dias. Disse que desejava fazer mais, muito mais, e não só coisas arriscadas, mas coisas também humildes, pacientes. Queria lhe dizer que muitas vezes fora se me sentar numa mureta da Vila della Lugana e olhara para o grande edifício do cárcere, longamente, fixamente, como olhava para Francesco quando ele se sentava na poltrona. O muro do cárcere se assemelhava aos olhos de Francesco que nunca nos respondiam. Se assemelhava aos seus olhos e aos seus ombros impenetráveis, atrás dos quais eu ficava acordada e chorava à noite. Era tal qual estar com ele me dava a mesma vontade de alcançá-lo e a mesma sensação de desespero impotente. Ao contrário, porém, eu disse que queria ir até o portão do cárcere, levar minha comida para Francesco, tal como Aida fizera por Antônio, esperar na fila, segurando a marmita horas e horas. Mas Túlio respondeu que com essas coisas eu não podia ajudar. E não poderia ajudar Francesco, podia ajudá-lo apenas com a minha vontade e o meu trabalho. Assim foi que eu respondi sim, até mesmo quando ele me pediu para fazer uma coisa que lhe parecia muito difícil, a da bicicleta e das bombas. Aceitei de imediato, por um instante. O olhar de Túlio se enterneceu. Todos os companheiros, quando Francisco saiu do cárcere, lhe falaram daquele episódio, e a mim parecia que desejavam me humilhar, me amesquinhar. Porque eu sabia ter levado a cabo um empreendimento bem mais difícil, mas eles os desconheciam, e, em todo caso, não o julgariam como tal por causa da diferente avaliação da coragem que os homens e as mulheres têm. A coisa difícil tinha sido outra, e depois dela me parecia que eu poderia enfrentar qualquer coisa sem considerá-la difícil. A dificuldade era acentuada também pela estação, porque, embora a cidade estivesse impregnada do medo, os homens lutavam ou se escondessem, e as mulheres estivessem sozinhas, exauridas pela busca de alimento, extenuadas pela falta de dinheiro, as árvores exibiam igualmente suas folhas novas, e nos jardins que já ninguém tinha tempo de cultivar, as flores cresciam das velhas raízes,
e a grama brotava entre pedras, inclusive pedras por onde passavam os soldados. Em meu terraço, nos vasos em que haviam sido sepultados os documentos perigosos, floresciam de novo os jasmins de que Francesco gostava. Já contei que sentia profundamente o influxo da estação. Por isso, se no inverno eu me entristecia, na primavera me parecia produzir brotos e folhas. Era uma dessas manhãs quando bateram à porta, e enquanto a corria, ouvi a voz apresada de Tommaso. Abra, Alessandra. Rápido, fechou a porta atrás de si. Estava pálido. Temo estar sendo seguido. Tenho no bolso as mensagens para o rádio e a nova confracifra. Quantas mensagens são? 4. Deixe-as comigo. Vou decorá-las. Li e reli as mensagens com atenção aguçada. Enquanto isso, Tommaso e eu nos dirigimos à cozinha. Ali queimamos o papel onde estavam escritas. Depois escondi a contracifra numa fresta no alto do guarda-roupa. Escute, ele me disse. Este é o meu novo nome. E me estendeu um documento falso. A fotografia o mostrava de bigode, cabelos curtos, óculos. Estava assim, na verdade, havia algum tempo. Dei-me conta de que ele usara meu sobrenome de solteira, Cortegiani. Se chamava Francesco Cortegiani. Sou seu irmão, explicou. Entendeu? Sim, respondi. E aquele parentesco próximo entre mim e ele já me afligia. Eu não sabia ao que me remeter na realidade fictícia dentro da qual circulávamos. Fiz menção de repetir seu nome e comecei. Francesco. Interrompi-me e o interroguei durante. Por que escolheu esse nome? Não sei, foi o primeiro que me ocorreu. Talvez porque você o repita com tanta frequência. Preciso ficar aqui por alguns dias. Aqui? Sim, sua casa é a mais exposta e talvez por isso a mais segura, justamente porque eles pensam que ninguém viria se refugiar aqui, desde quando Francisco foi preso. Aliás, quem decidiu não fui eu, mas Túlio. Túlio? Sim, eu até tentei recusar, dar alguma desculpa, mas ele insistia decidido. Estou te dizendo que você só estará seguro na casa de Minelli. Talvez pensasse nos terraços contíguos, no compartimento das caixas d'água. Não, Túlio não pensava nisso. Eu ficava calada, imóvel, encostada à pia, sem olhar para Tomaso, que agora se chamava Francisco. Parecia-me que Túlio não podia pretender também isso de mim. Era difícil demais. Não tenho outra cama além da minha, informei. Dormirei no escritório, nas almofadas nas poltronas. Desculpe, mas não é culpa minha, foi Túlio. Garanto a você que de início eu tinha recusado, mas me pareceu que se eu insistisse demais eles poderiam pensar alguma coisa. Fez uma pausa e acrescentou baixinho, mas recusei sem muita força, confesso. Fiquei feliz por ter uma autorização clara e quase a obrigação de vir à sua casa para ficar aqui. Assim como assumi aquele sobrenome inconscientemente pelo desejo que tenho de me ligar à sua vida, de ser ao mesmo tempo seu marido e seu irmão. Aliás, você bem sabe, falta pouco, e eu não quero que Francisco volte a viver com você. Ele já nem sequer tem esse direito. Você pensa mesmo isso? Sim, por quê? Por que ele está na prisão? O que a prisão tem a ver com essas coisas? Ele poderá ter o direito a uma medalha, se tanto, a uma condecoração. Não há mais nada dele nesta casa. Eu, eu estou aqui. Também não. Interrogue-se bem. Você não está mais aqui. Agora, há pouco. Eu sabia e subia as escadas de 2 em 2 degraus, me alegrando de mim e de algo mais forte que nós e que nos obrigasse a aceitar aquilo que eu já decidi há tempos e que até você aceitou. E me parecia que o direito que Francesco tinha de voltar aqui fosse no máximo equivalente ao meu. Subi a escada alegremente sem sequer procurar ouvir se algum passo me seguia. Eu, porém, tinha muito medo. Era o maior medo que eu já sentira na minha vida. Túlio não sabia disso e por isso se surpreendeu que eu não tivesse medo no dia da bicicleta. Naquele dia, mesmo que tivesse me detido, nada mudaria entre mim e Francisco. Ao subir as escadas, continuava Tomaso. Eu tinha esquecido as mensagens, a contracifra, tudo o que acontecerá de tão e se não transmitirmos.
Transmitiremos, afirmei. Irei eu. Não, não é possível, mas, agora que estou aqui, nada mais pode ter importância. O importante era subir até você, compreende? Sim, eu compreendia. Gostaria de pedir a ajuda de Francesco naquele momento, mas ele jamais conseguia me alcançar. Eu o imaginava sério, como aparecia na fotografia, chapéu na cabeça, metido no casaco, severo e impenetrável como um muro de prisão. Refleti que ele, fora detido, quando vinha falar comigo, enfim me dizer tudo o que eu esperava saber dele. Não chegara a tempo, contudo, o seu gesto permanecia abstrato diante da presença concreta das palavras de Tomaso. Eu tinha tanto medo que desejava ouvir um carro parar no portão, ouvir os passos pesados subindo a escada, um silêncio aterrorizado. Eles virão, esperava. Vão levá-lo embora. Alessandra, ele me chamou. Estava sentado à mesa de mármore e me olhava sorrindo. No sorriso mostrava os dentes brancos sobre o bigode que se sombreava os lábios. Tinha os olhos claros como eu, era meu irmão. Eles virão, eu pensava, virão com certeza, vão levá-lo embora. Escute, Alessandra, disse Tommaso alegremente. Estou com fome. E assim começamos a vida em comum naquele dia. Eu o servia porque ele me fora atribuído como companheiro, e ele me seguia sempre com os olhos. Como você é bonita, falava. E cada vez que eu passava ao seu lado, segurava uma das minhas mãos para beijá-la. Os estrondos se faziam ouvir cada vez mais distintamente, mas no claro do céu de maio pareciam apenas a ameaça benévola de um temporal primaveril. Gosto de morar nesta casa, Tomaso dizia sorrindo, e olhando ao redor, falava do escritório como eu falava do quarto dos brinquedos. Resistir às lisonjas de uma vida tão harmoniosa e serena era um martírio. Eu não sabia se teria forças para tanto. Esperava que mais tarde viessem prender Tomaso, ficava até contente por ter dado aquela fotografia ao oficial. Eles virão sim, virão sem dúvida. E naquela esperança me abandonava a nossa feliz jornada. Desejava que eles viessem logo, porém, porque do contrário Tomaso ficaria comigo a noite toda. Eles virão antes, dizia me tranquilizando. E enquanto isso, acariciava secretamente a esperança de que não viessem, e assim eu pudesse atribuir a essa incúria e a esse desleixo a responsabilidade pela permanência de Tomaso em minha casa. Imaginava a cidade às escuras, muda, na margem comportada do toque de recolher, que já não parecia uma medida ameaçadora, mas um cuidado pelo nosso bem-estar. As noites eram longas naquele silêncio imóvel. Na manhã seguinte, era preciso entregar a contracifra. Irei eu, havia dito a Tomaso, e nesse propósito me aplacava. Irei, vão me prender, me fuzilar. Assim aconteceria, eu tinha certeza, mas ao menos teria tido tempo para passar uma noite feliz. Intuía nebulosamente que ninguém poderia chegar a tempo se não estivesse disposto a pagar com uma moeda cruel o direito à felicidade. Por certo, era essa a razão pela qual Túlio sugeria a Tomaso que viesse para minha casa. Compreendi também o motivo da piedade fugídia que lera em meus olhos. Túlio também queria que eu chegasse a tempo. Assim, me sentia livre para imaginar a noite que me aguardava. Escutava Tomaso, suas palavras, seu modo de rir, e em suma tudo o que pertencia à juventude e me cabia por direito. Eu não queria voltar a dormir atrás do muro. Tomaso me tomaria nos braços para me fazer descansar. Certa vez ele me dissera: queria ver como você é quando dorme, quando acorda de manhã. Ainda existem muitas Alessandras que eu queria amar e não conheço. Muitas vezes, sem se preocupar com meu assentimento e, aliás, se mostrando seguro de tê-lo, descrevia como seria nossa vida após o fim da guerra. E dizia: deixaremos Roma. Aqui nunca estaremos verdadeiramente contentes. A marca destes dias angustiantes permanecerá nas ruas, sob as pedras do calçamento. Aqui sentiríamos sempre, como agora, o impulso de nos esconder. Iremos para Capri. Teremos uma grande escrivaninha diante da janela. Falaremos e juntos as traduções. Eu gostaria de tentar escrever um livro, mas temo não conseguir. Não sei escrever bem. Sou apenas um jornalista discreto.
Ganharemos no máximo o suficiente para viver. Estamos acostumados a gastar pouco, e eu não tenho outra ambição a não ser de viver com você. Também naquele dia, ele disse coisas semelhantes a essas. E eu escutava, arrebatada, na fantasia, abria a janela voltada para o pequeno porto que cheirava a algas, punha flores sobre a escrivaninha em que trabalhávamos juntos. Ainda não tinha vindo prendê-lo, talvez não viessem mesmo. A vibração veemente dos caminhões e dos canhões se faziam cada vez mais próxima, e tal como na noite em que a voz arrogante havia parado de falar, parecia fácil se abandonar aos mais felizes sonhos. Falta pouco, eu pensava. Talvez seja a última noite, e eu não queria morrer na manhã seguinte dizendo, como Antônio, lamento. Bastava continuar resistindo como Francisco resistia na prisão. Escute, Tomaso, disse a ele. Você deve ir embora daqui antes do toque de recolher. Eu estava sentada na poltrona, ele a meus pés, e eu lhe acariciava os cabelos. Doía tudo dentro de mim enquanto falava. Por quê? Disse ele, voltando de chofre. Porque eu não sou muito forte, como você pensa. Só existe uma coisa muito forte em mim, embora certas vezes não pareça, e é o amor por Francesco. Tudo desabaria se você ficasse aqui, você bem sabe. Tudo o que eu fui desde o dia em que nasci, tudo o que minha mãe foi, que minha avó Edita foi, em suma, tudo aquilo que acreditei até agora e que se exprime no amor por Francesco. Por isso estou disposta a qualquer coisa para me defender. O dia todo desejei que viessem te prender e que eu não fosse obrigada a ser tão forte esta noite. Ser forte é sempre uma coisa difícil, mas nunca foi tanto como agora. Talvez fosse isso que Túlio queria dizer quando me perguntou se podia contar comigo em qualquer momento. Eu não acreditava que fosse tão difícil, não acreditava que se pudesse sentir mais medo do que levando no peito as mensagens, os manifestos e as armas na bolsa. Tomaso me fitou pálido. Depois perguntou ansiosamente. E eu? Não sei, não me interessa. É tão impiedoso o que eu estou fazendo em mim que não posso sentir piedade por ninguém. Eu o ouvia tão somente me suplicar, dizer palavras confusas, angustiadas e dizer eu te amo, repetir incontáveis vezes, eu te amo. Depois disso, não tenho mais nada, e então não sei como me ocorreu responder. Você tem Casimira? Tomaso ficou indeciso olhando para mim, e de repente me pareceu compreender que ela existia ainda, não era um nome dito ao acaso. Você a vê às vezes. Eu arrisquei. Quem te disse? Vai negar? Não, por quê? Ela me telefona com frequência para se informar sobre tudo o que está acontecendo. É uma jovem frágil, nunca sabe como deve agir nestes tempos, se vai embora, se fica, tem muito medo. Por telefone é impossível falar dessas coisas, por isso eu a vejo de vez em quando. Compreendo. Senti uma fisgada no coração, como quando minha mãe me abandonava para ir ao encontro de Rave, mas como então uma bem-aventurança dolorida me invadiu. Estou contente, declarei. Sempre pensei que fosse melhor assim. Ela gostaria de se casar com você, não é? Sim, respondeu ele bruscamente. Mas o que isso tem a ver? A pessoa que eu amo é você. Casimira não me interessa. No entanto, eu compreendia que se tivesse coragem de mandá-la embora naquela noite, ele acabaria por se casar com ela. Casimira sabe que nós nos vemos com tanta frequência? Claro, sabe que trabalhamos juntos, mas não entende nada dessas coisas. Talvez faça de você uma imagem muito diferente da pessoa que você é. Como Denise? Perguntei, rindo com uma amargura insuportável. Isso, mais ou menos. Ela acha que as mulheres que trabalham conosco não são exatamente mulheres como as outras. Parece-lhe impossível que pensem no amor, por exemplo. É uma moça simples. Você quer bem a ela, não é? Perguntei com um sorriso indulgente. Sim, claro, isso mesmo, eu quero bem a ela. Ela me inspira piedade, ternura. Você sabe que esses sentimentos estão muito distantes do amor. Sei, sei muito bem. Eu havia reclinado a cabeça no espaldar e olhava para Tomaso com um sorriso fixo, angelical. Imagino que você ia vê-la naquele dia em que estava com muita pressa de me deixar e eu não entendia por quê. Sim, confessou ele com um sorriso inocente.
Desde então, não a vi mais. Se passou quase um mês. Ela me esperava no café e estava toda empolgada porque usava um vestidinho novo. Por isso, lamentava muito meu atraso. Mas eu disse a verdade, sabe? Disse que havia estado até pouco antes com você. Eu sorria e ao mesmo tempo imaginava de que modo ele me descrevera para ela. Sem dúvida, não lhe dissera que eu era bonita, como sempre repetia para mim. Talvez tivesse lhe falado do meu aspecto modesto, da minha magreza. Casemira devia ser uma daquelas moças de cabelos ondulados, de seios fartos. Alessandra, disse ele, pesaroso pela imobilidade da minha expressão. Eu não teria nada se você me deixasse. Segurou minhas mãos. Quero voltar para antes de você mandar embora daqui. Não é possível. Era muito difícil dizer aquilo. Agora, me parece estar aliviada de um peso. Será ainda mais difícil assim que você for, e eu ficarei sozinha, e talvez também nos dias que virão. Mas agora falta pouco e Francesco voltará, e aquela moça deixará de sentir tanto medo. Você não deveria mais participar de ações arriscadas. Casemira ainda o esperaria no café com o vestido novo, e você poderia ir de modo algum naquela noite. Quantos anos ela tem? 20, respondeu ele distraidamente. Pois é, muito jovem. Eu falava como se já estivesse longe da juventude. Nessa idade, muitas coisas ainda são incompreensíveis, eu bem sei. Amanhã de manhã levarei a Túlio a nova contracifra. Não, não insista. Eu te garanto, para mim é simples. Prendo os cabelos e a escondo no coque. Já fiz isso muitas vezes. Alessandra, não quero que você faça isso por mim. Era difícil lhe explicar que eu não fazia aquilo por ele, mas por mim mesma. Ele não acreditaria. Deixe-me ficar, pedia Tomaso. Quero ficar para sempre. Eu balançava a cabeça e sorria, acariciando seus cabelos, pois aquele que eu lhe acolher era justamente o melhor meio de permanecer com ele para sempre. Eu caminharia sempre entre Casemira e ele, brotaria ao lado dos dois de repente, quando ela tivesse de algum modo revelado a miséria e a mesquinhez que existem em cada um de nós. No entanto, mandá-lo embora naquela noite era ainda mais difícil do que aquilo que minha mãe havia feito para permanecer com Raven. Alessandra, me dizia Tomaso, não sorria assim, eu não vou embora, sei que você me ama muito. Não, não muito, respondia através do mesmo sorriso distante. Um pouquinho. Muito, eu só amo Francisco. Continuava a acariciar seus cabelos para confortá-lo. Sentia uma dor agudíssima sob a pele da mão, dos dedos, das falanges. Quando essa dor se tornou insuportável, olhei para Tomaso e disse: Já é tarde. É preciso que você vá. Alguns dias depois, relembrando o momento em que pronunciara essa frase, eu gostaria de tranquilizar Túlio, de lhe dizer: Acredite, era muito mais difícil que passar pelo posto de bloqueio. Tomaso me olhou e depois perguntou lentamente como se calculasse o peso e o valor de cada palavra. Ir-me embora daqui esta noite tem um significado diferente do das outras noites, não é? Sim, tem um significado diferente. Por quê? Porque, veja bem, Tomaso, a certa altura é preciso escolher entre render ou se defender. Você se pode e não se pode viver sempre na incerteza e no medo. Assim fizeram vocês. Primeiro se esconderam e depois começaram a trabalhar. Não é a mesma coisa? É sim. Alguns dizem que é mais difícil se render, e talvez seja isso mesmo, se eu esta noite tenho tanto medo de me render, mas eu estou entre os que têm outra escolha, a não ser se defender, como Francesco. Ele vai compreender quando voltar. Por quê? Disse ele com determinação. Vivendo ao seu lado ainda não compreendeu? Sim, claro, mas não, ele não compreendeu nada, eu sei. Não compreenderá nem mesmo quando voltar. Veja, Alessandra, eu penso que tudo o que está acontecendo agora no mundo deve, afinal, ter uma razão, e talvez seja aquela que a gente do mundo não compreende. No entanto, muitos não compreenderão, e isso será um grave dano para eles. Isso é o que eu gostaria de escrever no livro, mas não saberia fazê-lo. Outros o farão, porém. Talvez Alberto, ou talvez justamente Francesco. E de igual modo, aquilo que acontece entre um homem e uma mulher, entre mim e você, esta noite, por exemplo,
Deve afinal ter uma razão profunda, que de início escapa a todos. Talvez isso também aconteça para que alguém compreenda. Está tarde, eu lhe disse. É melhor que você vá. Não, me deixe terminar, respondeu ele bruscamente e depois me tomou nos braços. Porque não é justo que sua amiga de infância, como se chama? Natália Donati, seja levada embora num caminhão com seu bebê, em obediência a uma lei contrária a todas as leis que estão no direito de todo homem. E assim, não é justo que eu vá embora esta noite. No entanto, Natália foi levada embora ainda que se agarrasse, que se gritasse. E eu me vou, ainda que agora me agarre a você, e depois gritarei dentro de mim por toda a vida, e talvez venha me agarrar a Casimira. Talvez isso também aconteça porque alguém compreenda. Estávamos à porta e ele me beijava, acariciava meus cabelos. Tudo era dor em mim, até mesmo o sangue. Daqui a um minuto eu pensava: amor, disse ele docemente. Espero que seja eu aquele que não compreende. Abraçou-me ainda mais forte, depois saiu para o patamar e a soleira estava entre nós. Para onde você vai? Não sei, talvez aqui perto, na casa de Saverio. Não importa, me dê aqueles papéis. Não, feche a porta, se quiser eu vá. Feche. Daqui a um segundo, daqui a um instante, pensei. Em seguida, fechei devagarinho a porta. Voltei ao escritório. Já estava quase escuro. Na poltrona, ainda se via a marca do corpo de Tomaso e um maço de cigarros vazios amassado. Eu não ousava adentrar aquela solidão. Depois me abandonei na poltrona e apoiei a cabeça no espaldar. Ouvia-se um piano soar ao longe, tornando ainda mais deserto o silêncio que me circundava. Comecei a chorar finalmente. Eu chorava, toda dedicada às lágrimas, já sem sequer recordar o que deviam. Chorar naquele momento era a única coisa importante. Logo que ele sair, eu choro. Pensara, para me segurar, enquanto Tomaso estiver ali. Assim, na manhã seguinte, me dirigi à casa de Luigi, onde estava Túlio. Sentada a uma escrivaninha, calmo, pálido e sério como sempre. No entanto, ele já não me incutia o temor dos primeiros dias. Direi inclusive que àquela altura, ao vê-lo, uma espécie de alívio me invadiu. Eu tinha chorado até as primeiras luzes da manhã. Depois ouvir as janelas do edifício se abrirem, suas folhas baterem. Então decidi abrir a janela do escritório, deixando que até mesmo o odor dos cigarros de Tomaso fosse embora. Aqui está, falei, me sentando diante de Túlio e tirando o pedaço de papel dos cabelos presos. Tomaso, Túlio me interrompeu. Ele disse: eu sei. Foi embora ontem à noite antes do toque de recolher. Expliquei em voz baixa, sem olhar para ele. Eu estava convencida de que na minha casa ele não se encontrava em segurança. Por isso, apesar do conselho dado pelo senhor, achei melhor agir assim. Ele era o único dos companheiros a quem eu tratava por senhor, e ele também me falava com distância respeitosa. Fez bem, se estava convencida de que ele não se encontrava em segurança. Seria penoso cair justamente agora que falta pouco. O rosto de Túlio nunca se iluminava, nem mesmo quando ele dizia que faltava pouco. Outros companheiros chegaram logo depois e também traziam no rosto uma expressão séria e melancólica, mas seus olhos, assim como os meus, brilhavam. Para conversarmos mais tranquilos, deslocamos a estante e, pela escadinha escura, subimos até a água furtada. Os estrondos se faziam ouvir cada vez mais próximos e, talvez por causa do bom tempo, se assemelhavam às salvas que são disparadas nas festas do interior. Emolduradas pela janela se viam as árvores sobre a colina verde do Palatino. Assim que os estrondos silenciassem, eu poderia voltar ao Palatino com Francisco. Naquelas semanas, um alento confiante reanimara a cidade, e um feliz despertar já circulava, inadvertido pelas ruas e pelas casas, como a linfa nova circula nos troncos ainda nus das árvores. Todos sabiam e todos subiam aos terraços, se debruçavam das escadas e ali se sentavam, calmos, esperando que o longo dia acabasse. As moças se dirigiam em grupo às alturas do Monte Mário e se sentavam na grama, olhando para o sul, e começavam a falar do futuro, como havia tempo não faziam. Os velhos saíam de braço dado e, do alto de algum mirante, iam também eles desfrutar da paisagem.
Grandes caminhões passavam a toda velocidade e os soldados caminhavam cada vez mais vigilantes pelas ruas. Andavam em dupla ou em pelotões, e todos na impossibilidade da atitude e do olhar revelavam um desespero cruel. Gostariam que a cidade pedisse misericórdia, esgotada pelo terror. Sentiam, mais urgente que o habitual, o impulso de serem impiedosos, desumanos, a ponto de se esquecerem de si mesmos, mas não podiam fazer nada, não podiam prender mulheres, velhos e crianças só porque se sentavam nos terraços e olhavam para o sul. Eu também me sentava no meu terraço esperando. A filha do porteiro esperava comigo. Às vezes, como eu era mais alta, ela me perguntava: "O que você está vendo?" Eu tinha muito afeto por ela. Talvez fôssemos as únicas pessoas do edifício verdadeiramente desnorteadas naquela espera. Ela por causa de sua idade e eu por causa do meu amor por Francisco. Juntas ficávamos bem, embora eu soubesse que ela não voltaria a ter os olhos que as crianças devem ter. Talvez em breve as crianças pudessem ter de novo os olhos que cabem a essa idade por direito. E então eu gostaria de ter um filho. A menina do porteiro reconhecia o tipo dos aviões, apontava-os com o dedo, mas não conhecia uma fábula nem um poema. Eu tinha a esperança de que meu filho pudesse conhecer fábulas e os poemas. Nos terraços, os grupos de pessoas iam se tornando cada vez mais numerosos. Era primavera e parecia que desejavam somente ficar ao ar livre. Mas os soldados sabiam que nas casas muitos homens jovens ficavam atrás das janelas fechadas, olhando como nós fazíamos da água furtada. E como cada um de nós, no longo do dia, realizara as coisas mais difíceis que nos tinham sido solicitadas pela vida, os soldados sabiam que, no intuito de defender a estupenda novidade dessa espera, não hesitaríamos em realizar outras. De fato, volta e meia Túlio ordenava alguma coisa e um de nós se afastava em silêncio para não perturbar a expectativa dos companheiros. Tomaso não estava conosco, era mais prudente que permanecesse na casa de Sir Débrio. Isso decidira Túlio, e ele obedecera. Eu sentia uma espécie de refrigério em me confiar completamente a Túlio. Assim aconteceu no dia em que estávamos todos reunidos na água furtada e ele perguntou se havia ali alguma jovem que soubesse andar de bicicleta. A bicicleta estaria pesada para conduzir, acrescentou. Todos compreendemos que responder sim ou não era uma coisa importante. Houve um silêncio que Túlio interpretou como incerteza. Eu andava bem de bicicleta e me adiantei. Vi que a companheira Denise quis me deter. Não, realmente não foi difícil, porque o perigo estava fora de mim, e não em mim mesma. Por isso eu podia envolver toda a minha pessoa para enfrentá-lo. Recordo que me penteei com capricho e vesti a saia comprida de pregas de que Francisco gostava. A saia já estava puída, mas mantinha aquela amplitude que me dava a sensação de um voo. Naquela época, todas as mulheres iam buscar legumes e verduras nas hortas da periferia, e como era proibido andar de bicicleta, todas haviam adaptado as suas para triciclo, acrescentando duas rodas sobre um caixote ou um cesto. À tarde se viam longas filas dessas bicicletas, conduzidas por mulheres. Na volta, quando elas passavam diante do posto de bloqueio, os soldados examinavam os cestos e os caixotes. Às vezes se limitavam a olhar, outras vezes afundavam a mão, remexiam e tiravam um punhado de ervilhas. Na ida, tive a impressão de estar fazendo uma excursão ao campo. Pedalava com leveza e o caixote saltitava alegre atrás de mim. Mas ao voltar eu estava séria e decidida, como quando ficava na fila com as outras mulheres de manhã cedo, e Francesco dormia porque estava proibido de trabalhar. Então me parecia que cada passo podia ajudá-lo, e igualmente naquele dia, cada pedalada. Éramos inúmeras, e mesmo sem nos conhecermos, ao passarmos uma pela outra, nos dizíamos uma palavra, talvez apenas. Como a bicicleta está pesada. Eu tinha uma bicicleta muito velha, pesava mais que as outras, inclusive porque embaixo das ervilhas estavam as verduras, e embaixo destas, as bombas. Pesava muito, o guidão me ameaçava continuamente dar uma guinada. Eu tenho mãos fortes e, no entanto, o segurava com dificuldade. Precisei criar ainda mais coragem quando avistei a poucas dezenas de metros o posto de bloqueio. As demais mulheres à minha frente estavam curvadas e duras penas sobre o guidão, e como deviam passar uma por uma, já iam se organizando em fila. E eu murmurava.
Francesco, por dentro, e assim não me parecia estar indo em direção ao posto de bloqueio, mas em direção a ele, a quem eu imaginava de pé, como na fotografia, metido no capote, chapéu na cabeça, esperando por mim. Talvez pela comoção de ir em direção a ele, minhas pernas tremiam fortemente. Houve um momento em que acreditei não ter mais forças para pedalar. Pousei o pé no chão e estava diante do posto de bloqueio. O soldado enfiava a mão no cesto, mas logo a retirou decepcionado. Ervilhas, de novo, ele disse. Nós nos encaramos, e eu compreendia que ele se sentia cansado de estar ali, controlando as mulheres que passavam com verduras. Ervilhas de novo, repeti maquinalmente, e se entendia que também eu estava muito cansada, de modo que ele me deu um empurrão no selim, ignorando que, sem isso, eu não poderia voltar a pedalar porque não sentia mais as pernas e as bombas pesavam. Era uma velha avenida junto à ponte Milvio. No crepúsculo silencioso se ouvia o sibilar das bicicletas sobre a terra batida. Era um ruído uniforme e tranquilizador. Confiantes naquele sibilo, similar a um leve zumbido de oficina, todas pedalávamos juntas, sem nos olharmos. Ervilha de novo, dissera o soldado suspirando. Eu olhava para as nucas das mulheres como se fossem as de colegas de escola e gostaria de acariciá-las com ternura. Algumas daquelas mulheres se consumiam na paciente busca de alimento para os filhos, na busca do dinheiro necessário para mantê-los. Todas trabalhavam, já que os homens estavam ausentes e algumas tinham ido roubar nos vagões mercadorias antigas pelos bombardeios, enquanto outras iam para a cama com soldados. Porque as mulheres se podia pedir tudo. Não havia limite. Túlio lhes pedia que preparassem uma cama, lavassem a roupa de uma companheira que precisava se refugiar, pedia que cozinhasse a qualquer hora para todas as pessoas que passavam por lá. Era preciso servir todas, arranjar comida e às vezes dinheiro para todas. Ele pedia até hospedagem para Tommaso e depois perguntava se sabíamos andar de bicicleta. Aos homens, pedia somente que andassem de bicicleta. Parei, segundo o combinado, diante da oficina de um funileiro junto à casa de Luigi. Com o funileiro trabalhavam dois homens de macacão que tinham as mãos especialmente finas para serem operários. Pronto, eu disse. Trouxe as verduras. E lhes entreguei a bicicleta. Eles me fitaram inseguros por causa do meu aspecto exaltado, remexeram no caixote e se tranquilizaram. Então transpus o portão e comecei a subir a escada. Recordei a primeira vez que entrara naquela casa para ir ao encontro de Francisco. Estava tão titubeante, comovida. E agora subi aquela escada com leveza, tal como descera da Galeria Borghese no dia da minha primeira visita. Francesco e eu ainda éramos duas pessoas com poucas coisas em comum, afora o encontro na cama do garoto, em meio às fotografias de jogadores de futebol. E com frequência um de nós dizia: as mulheres, e o outro: os homens, e tanto um quanto o outro havíamos respondido: não compreendo. Ao subir aquela escada, eu tinha certeza de que realmente já compreendera tudo. Fechar a porta na cara de Tommaso e transportar as verduras no caixote. A mulher de Luigi me abraçou assim que abriu a porta. Depois afastamos e, estante, e subi a escadinha que levava à água furtada. Na água furtada estavam todos, até Alberto, que eu não via fazia muito tempo. Os ausentes estavam na prisão, como Francisco, ou escondidos na casa de Severio, como Tommaso, ou então haviam saído, como eu, e se esperava que voltassem. Alguns não tinham mais voltado, como uma moça que se chamava Laura e um jovem professor que se chamava Pino. Por isso, todos esperavam sempre ansiosos que os companheiros voltassem. É, Alessandra, ouvi dizerem se alegrando, e a expectativa deles era ainda mais parecida por mim, já que eu nunca fora armada, nem pelos colegas de trabalho, nem pelos companheiros de escola. Ninguém havia intuído quanto amor eu carregava dentro de mim e o grande desejo que tinha de expressá-lo àqueles que me circundavam. E agora, finalmente, eu percebia ter sido reconhecida. Por isso apareci à porta da água furtada como minha mãe entrava em casa à noitinha. Túlio veio ao meu encontro e inesperadamente me chamou pelo nome. Alessandra, disse ele. Tão tarde, sentimos muito medo. Medo? Medo por quê?
Eu sabia ter superado outros perigos muito maiores, e sem dúvida eles também os tinham superado no decorrer do longo dia. Não entendia por que davam tanta importância à aventura da bicicleta e das bombas. Nela, no máximo, eu poderia morrer. Não é preciso exagerar, concluí. Os outros me rodearam em silêncio e me agradava compreender por aquele silêncio que me queriam bem. Vocês deveriam saber, acrescentei, que afinal essas ações não são muito difíceis. Mas vi que eles interpretavam mal minhas palavras, me julgavam arrogante, talvez, ou presunçosa. Até Túlio me encarava indeciso, e todos justificavam minha atitude atribuindo-a à ansiedade por Francisco. De fato, me asseguravam que ele não sairia morto, e, em todo caso, estava tudo pronto para que sua libertação fosse segura. Falta pouco agora, diziam todos, olhando para a janela e escutando os canhões dispararem como nos dias de festa. Eu observava o céu velado pelo anoitecer e o Palatino. Não tenho medo, afirmei. Tenho certeza de que Francisco voltará. Pouco depois, eu retornava de bicicleta para casa. Túlio me sugeria dormir naquela noite na casa de Luíde, e eu dissera que não via necessidade para tal. Pedira-lhe somente que me deixasse voltar de bicicleta para casa. Era proibido, ele objetara, e eu respondera sorrindo que tudo aquilo que fazíamos já havia algum tempo era proibido. Túlio retrucava que não valia a pena correr um risco sem razão. Acredite, Túlio, eu insistia. Sempre há, e sinto que há uma razão. O funileiro tinha desgatado o caixote e eu partira de imediato, sorrindo num aceno feliz de adeus. A bicicleta, não mais retida por aquele peso, corria facilmente. Era o primeiro dia de junho, uma brisa leve balançava meus cabelos, e pedalando rápido, eu sentia de novo o vigor juvenil do meu corpo circular em mim. Seguia ao longo do rio, o qual, no verde anoitecer, tinha recuperado sua bela cor de água que escorre sobre as folhas. Eu corria ao longo do rio conversando com minha mãe. Ela já não passava ao meu lado sem me ver, como na noite em que caminhava com Tomaso no cheiro adocicado dos cavalos mortos. Eu a chamava. Ela me respondia. Usávamos a mesma linguagem. Ninguém poderia mais me impedir de falar com ela. Eu passava desenvolta diante dos soldados, segurando entre os dentes uma folha de verdura que havia tirado do caixote quando o funileiro desengatava. Pedalava depressa, movendo os ombros e fazendo a bicicleta serpentear, quase como num passo de dança. Os soldados me olhavam com suspeita. Até esqueciam as ordens recebidas que já não pareciam válidas, se uma mulher jovem podia tornar a se conceder o prazer de andar de bicicleta. De resto, eles não eram mais tão rígidos, hostis, seguros, embora tentassem conferir dignidade ao meu medo. Talvez, em pouco tempo, eu pudesse escrever novamente para a vovó. Fazia meses que não sabia nada do meu pai nem dela. Eu consigo. Escreveria para ela. Consegui. Eu conseguira até fechar a porta diante dos olhos angustiados de Tomaso. Ouvia de novo as palavras dele e, estimulada por aquelas lembranças, pedalava mais rápido no temor de não chegar a tempo de alcançar Francisco. Talvez porque agora seu retorno estivesse próximo, ele reaparecia nítido em minha memória. Já não tinha a expressão severa da fotografia, nem chapéu na cabeça, nem se achava metido no capote. Estávamos na Galeria Borghese, no dia 11 de novembro, e ele me fitava com amor. Por impulso da bicicleta, minha saia inflava em balão, como quando eu descera voando a escada. Iria ao seu encontro como naquele momento, e abriria a porta para ele. Devia se arrepender de ter chegado tão atrasado, diria sorrindo.